Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um podcast edição especial. Hoje estamos no 18º Encontro Mineiro de Educação, sim, parceria entre o BTO3 e o Sinep, o Sindicato das Escolas Particulares aqui de Minas, nesse evento maravilhoso que recebe um pessoal especialista nos assuntos que moldam e movem a educação. É ou não é, Guilherme Goulart? Muito bem, uma salva de palmas. Continua sendo o dono da mesa, o dono da bola. A gente tem uma brincadeira aqui, a gente é meio azedo um com o outro, mas a gente cuida muito bem do convidado. É porque sabe aquela criança que é dono da bola? É isso. Guilherme Goulart. Quem é cruzeirense, quem é atlético? É atleticano, Cruzeirense, Capixaba. esse não tem time. Tá bom. Esse não tem nem time. Senhoras e senhores, também está aqui ele, Alan Jones. Muito boa noite, gente. Novamente um prazer, dessa vez emocionadíssimo, porque eu sou muito fã. Muito obrigado. Ganhei um autógrafo, gente. Eu fui pro USP, trouxe o meu livro para ganhar um autógrafo de Ana Beatriz Barbosa, que está com a gente aqui hoje, psiquiatra, escritora e palestrante brasileira. E carioca. E carioca. Ai, carioca. Flamenguista? Sim, flamenguista. Seja muito bem-vinda, Ana Beatriz. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Olha, ela me deu essa liberdade, então eu vou chamar de Bia. Por favor. Bia, então eu começo perguntando um assunto que movimenta muito a educação, muito promovido por conta daquele livro do Jonathan Haidt, Geração Ansiosa, que fala sobre a utilização de telas como algo que gera ansiedade, que gera depressão. E a gente tem ali as meninas muito impactadas pelas redes sociais e os meninos por pornografia e games. Você, como uma especialista, talvez uma das maiores autoridades no assunto relacionado a comportamento, como é que você também está vendo isso no cenário brasileiro? Haja visto que o recorte que o Jonathan faz é da anglosfera, são países de língua inglesa. Como é que você vê isso no cenário brasileiro hoje? Não é diferente. O que aconteceu é que o livro Geração Ansiosa, ele falou antes da gente perceber isso aqui no Brasil. É um livro perfeito, o autor está aí no Brasil, essa semana até, participando de vários eventos. E o que ele fez foi antecipar uma coisa que a gente está vendo. E tem uma coisa, duas coisas, dentro dessa questão das redes sociais, principalmente, e que aqui no Brasil disparou com a pandemia, né? Isso ficou mais evidente, que são dois aspectos. Um, a rede social é feita para viciar. Aquele correr de notícias com dedinho rápido faz com que a gente libere dopamina, que é uma substância que torna a gente dependente daquilo, esse prazer imediato. Então você vai tocando ali, vê uma coisinha que te agrada, aí você quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho. Então a dopamina foi feita para isso, então vicia mesmo. E outra coisa que dentro das redes sociais é avastador, é devastador, que é a comparação. Comparação é sempre comparado a algo que é fake. 90% das coisas que estão na rede são fake. E isso é tão verdade que foi feita uma pesquisa em 2024 nos Estados Unidos que provou o seguinte: 73% da geração Z já não suporta mais ter que fazer performance para redes sociais. É muito grande. Muito. É muito grande. Isso significa que o panorama vai mudar. O que vai vir para aí, provavelmente essa coisa de você botar a família perfeita, a pose perfeita, o filtro perfeito, isso vai tender a cair. Nos próximos anos a gente vai ver isso acontecer. O que vem por aí, provavelmente a gente vai querer ver coisas mais humanas, mais gente que nem a gente. Então há esperança por esse caminho? Eu sou uma pessoa muito esperançosa, Bruno, eu tenho que te falar isso. Por quê? A gente que já viveu muito e que já estudou muito, a gente vê que a história da humanidade é cíclica. Tudo sobe e tudo desce. A gente está no auge, no Brasil, dessa coisa das redes sociais. Mas isso vai passar. O auge foi ano passado, eu acho. 2023, 2024. Agora já está começando a cair. Ninguém mais tem tantos seguidores ou adquire tantos seguidores pelas vias normais. Tem gente que paga ali os seguidores, isso não leva a nada, e você capta isso rapidamente. Você vai no cara lá, tem 30 milhões de seguidores, aí ele posta uma coisa
tem 1000 visualizações. Não Tem faz sentido, ou então tem 500 comentários. E aí você vai ver os comentários XP, N2, 3, coisas que não fazem sentido, não tem nem foto. Então, assim, a gente começa a ter consciência do que é esse universo digital, e eu acho que a comparação para adolescente e para criança nem se fala, mas para o adolescente que acredita no que está vendo, quer se enturmar e quer estar dentro de uma onda de modismo, isso é muito ruim, porque ele se compara a coisas que não existem. Não existem. A gente tem visto uma explosão de clínicas de psicopedagogia, neuropsicologia, e isso está explodindo no país inteiro. E eu tenho uma coordenadora que ela te adora. E ela falou assim, Guilherme, faz uma pergunta para mim, porque tá chegando muito aluno laudado para ela. E ela fala o seguinte: diante do aumento do número de diagnósticos equivocados em saúde mental, especialmente em relação a laudos que classificam indevidamente transtornos como TDAH ou TEA, quais medidas você acredita serem fundamentais para garantir uma avaliação mais ética, mais precisa? Porque tá vindo laudo de tudo que é lugar. Laudo é fácil fazer, né? Laudo qualquer um. Papel aceita tudo. Qualquer um faz, mas eu sempre digo que o laudo tem que vir com o que é a solução para aquilo. Porque o cara que faz o diagnóstico certo, ele já te manda o que você tem que fazer com aquilo. Quando ele manda só o laudo, meu amor, ele não sabe do que ele está falando. E ele não sabe na ponta dizer o que fazer. Porque se você não sabe dizer o que faz com o laudo, você não está laudando. Você está só botando um nome numa coisa que não fazia a menor diferença, porque o que vale na prática é você dar soluções, abrir possibilidades e não laudar. O coordenador, como é que o coordenador, então, tem que trabalhar com essa quantidade de laudo? Qual que é o caminho que ela deve seguir? Ela deve exigir um tipo de atendimento local? Falar, olha, então vem cá, vamos... Como é que ela trabalha? Eu acho que, como eu sempre trabalhei com escola, se eu fazia um laudo, eu ia na escola, falava com os professores, falava com a direção e propunha tomar café da manhã com os professores todos aos sábados. E ali eu falava, tirem todas as dúvidas e vamos ver o que a gente pode fazer para cada aluno. Muito bem. Gabriela Chagas. Boas oportunidades. Por exemplo, Santo Agostinho é um colégio muito tradicional. Sim, muito. No Rio de Janeiro, eu sempre tive um diálogo muito tranquilo quando precisei falar no Santo Agostinho e fui ouvida. Por vezes eu tive que ir no recreio dos professores, que era a hora que todo mundo estava tomando cafezinho. Mas a gente sempre dá um jeito. Muito bem, muito obrigado. Gabriela, tá feita a pergunta. Isso aí. Alan Jones. Esse assunto, os meninos até me bater. A pergunta que eu tenho que fazer para a Bia, porque assim, a gente está falando de rede social, 90% do que está acontecendo lá a gente vê que é fake. E tem uma onda, uma enxurrada que aconteceu nesses últimos dias em rede social, gente. Dá até vergonha de falar. Ah, já sei o que Já sei o que é também. Bebê Reborn. O que aconteceu? Me conta. Aquilo é brincadeira, não é? Só pode. Não. Eu acho que não é brincadeira, não, Alan. Aquilo é verdade. O que você acha? Eu Sua acho opinião. o seguinte, vamos lá. O Bebê Reborn já existia. Sim. Antes da pandemia, muito antes. teve um Natal aí que foi moda. Foi. Você dá aquele boneco que parecia uma criança de verdade. Mas você dava para criança. Não tinha problema nenhum. O Bebê Reborn já existia. O grande problema é que agora não se dá mais para criança. Porque é importante a criança ganhar um bebê? É. Porque você ensina ali cuidado, carinho, afeto. Por isso que você dá bonecos e bonecas para as crianças. É normal. O que aconteceu é que reeditaram o bebê para adultos. Isso que é o grande problema. E aí o que acontece? Muita gente começou a preencher vazios absolutos com um bebê como se ele fosse de verdade. E eu fico pensando que esse bebê, a gente tem que ver o seguinte, onde tem um vazio, você pode ter certeza que a indústria vai ocupar um espaço para vender. É o capitalismo, tá certo, tá justo. Qual é o grande vazio das pessoas que hoje recorrem ao bebê reborn? É o vazio de não saber o que fazer. É falta de sentido e propósito na vida. O que se faz? Preenche com um filho. Mas que filho é esse? Sem querer delongar muito nisso, porque eu sei do tempo, a gente teve um caso de uma mãe em Minas Gerais levando esse bebê no hospital. Sim. Não, em Blumenau teve uma... Não, você não compra um bebê reborn, você aloja uma maternidade.
Você já viu isso? Hã? Mas isso é uma... A loja, Não, gente, não, brinca. Não, é sério. A loja ela se É. estrutura como? Sim, Para vender um conceito. Né? exatamente. Aí ela Agora, faz isso. compra quem quer. Porque, veja bem, todo mundo sabe que é uma criança. Aí você vai comprar um bebê, uma boneca, você finge que está numa maternidade, você finge que tem enfermeiras, você finge que tem uma UTI, que aquele bebê está dentro de um berçário. Então, assim, é um delírio coletivo. Guilherme, nós precisamos montar uma unidade do IEMP para bebê reborn, que ele é dono de escola. Será possível? Mas eu acho que isso, o mercado viu o seguinte, nunca a gente teve os adultos jovens, nunca tiveram tantos vazios e nunca tiveram tanta solidão. Isso é um fato. Como as pessoas não sabem como, vamos preencher. Um bebê reborn pode custar de 10 a 50 mil reais. Então, Misericórdia. vamos combinar que é um comércio lucrativo. Muito. Eu diria que, assim, pessoas que estão levando isso a sério precisam de tratamento. E com 10 mil, 50 mil, você pode fazer o melhor tratamento que existe e resolver o problema. Porque tem gente que fala assim, ah, não, mas porque a pessoa perdeu um filho. Vamos tratar essa pessoa. Sim. Vamos, por exemplo, é muito usado bebê, assim, em pacientes que têm Alzheimer. Sim. Acalma. Isso tem a terapia do boneco, funciona. Por quê? Porque na hora que a pessoa está lá agitada, principalmente quando é mulher com Alzheimer, você dá um bebê, o instinto é cuidar, é acalmar. Entendi. Agora, vamos dar para o Alzheimer, vamos dar para as crianças aprenderem. Mas adulto está acreditando, vamos tratar, gente. Porque 10 mil dá para tratar. Dá pra tratar. 50 mil dá para tratar. O pior não é o que está vindo, porque tem adulto agora comprando namorado e namorada reborn. Ah, não. Só piora. Pode Gente, ser. mas essa febre é no Brasil? Isso é Não. mundial? Teve o filme também, Ela, no qual o sujeito ele namorava uma IA que se materializa. Bom, gente, senhoras e senhores, Maravilhoso então... esse filme. Maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. O Ela. Maravilhoso. Senhoras e senhores, então, vamos agradecer aqui a Mas já Bia. acabou. Vai lá, bicho. O A, de fato, tem que existir. Bia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês. Você é uma pessoa ímpar, de uma inteligência que, assim, se a internet tem, de fato, o seu lado nocivo, ela tem, de fato, o seu lado benéfico e você é uma delas. Então, a gente sempre indica e é uma satisfação tê-la aqui, abrilhantando o 18º Encontro Mineiro de Educação. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vocês, E para você que nos acompanha, o recado final é sempre aquele: busque, caso você detecte em você uma dificuldade, terapia, apoio, porque obviamente psiquiatria, psicólogos estão aí para nos ajudar, seja você dentro da escola, seja você dentro da sua casa. Busque o apoio necessário e nós aqui estamos sendo dispostos a apoiar você na sua escola. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. E lembre sempre, o boss tá on. Valeu! Valeu.